Essa semana nosso assunto é sobre testosterona, o famoso hormônio masculino. Você precisa de testosterona? Essas queixas que você tem têm relação com a queda hormonal? O que você gostaria de saber sobre esse assunto tão atual e tão presente no dia a dia dos homens, inclusive homens jovens? Tem dúvida? Então, se inscreve aqui no canal, manda seu comentário, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações e vamos junto nesse canal Papo Pro Homem. Aqui, como vocês sabem, a gente toda semana fala um pouquinho sobre assuntos ligados à sexualidade masculina. No passado, o uso da testosterona, foi identificada, desenvolvida e sintetizada, a testosterona, um hormônio produzido pelo nosso corpo, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, foi identificada como molécula e desenvolvida, inclusive, de maneira sintética, produzida de maneira idêntica à testosterona que a gente produz endogenamente no nosso corpo há bastante tempo, 1935. E desde então, ela tem sido utilizada como uma forma de, no passado, aumentar o rendimento dos atletas nos esportes. Lembram vocês? Na época em que ainda não havia essa restrição, a proibição do uso de anabolizantes, a testosterona foi muito utilizada. Era muito utilizada nas competições de fisiculturismo, onde as pessoas utilizavam o efeito anabolizante da testosterona para ficar mais forte ante ao estímulo do levantamento de peso, da repetição do exercício, etc. O que tem acontecido hoje em dia é algo completamente diferente. É o uso indiscriminado do hormônio testosterona e de algumas moléculas sintéticas, que a gente chama anabolizantes androgênicos, de maneira recreacional. O que a gente chama recreacional, Dr. Walter? Por pessoas que não precisavam. Os níveis hormonais estão absolutamente dentro de parâmetros fisiológicos, mas mesmo assim a pessoa usa doses suplementares dos hormônios ou dos andrógenos sintéticos para melhorar massa magra, para melhorar estética, para melhorar o humor, o sentimento de motivação para fazer as coisas, ou seja, um uso não ligado a tratar a deficiência, a queda, a baixa produção hormonal. Então chamamos isso de uso anabolizante da testosterona. Vamos entender um pouquinho por que isso não é uma boa para todo mundo, porque isso não deve ser uma panaceia. Então, acompanhe essa semana, a gente vai dividir os assuntos e vamos começar falando do uso do anabolizante pelos jovens. Eu sou contra? Eu sou a favor? O que você acha dessa nova tendência de uma geração que está sendo influenciada por questões socioculturais, onde há uma exigência do homem de manter a força muscular, de manter a aparência física, de se encaixar dentro de um modelo da estética moderna, de ter um desempenho sexual impecável, e isso independente do processo natural de envelhecimento. Então essa cobrança sociocultural faz com que muitas pessoas empurram muitos homens ao uso da testosterona, do hormônio testosterona bioidêntico, ou seja, é fabricado, mas é idêntico à nossa produção endógena, ou de moléculas semelhantes, sintéticas, os androgênios sintéticos, para estimular as células e principalmente ganhar o chamado efeito anabolizante. Mas o que é esse efeito anabolizante, Dr. Walter? Bem, a testosterona teria dois tipos de efeito no nosso corpo. O efeito androgênico, que é aquele ligado às características do menino que entra na puberdade e começa a ter a voz mais grossa, começa a ter acne, mais pelo corpo, desenvolvimento da região genital, ou seja,
o efeito androgênico está ligado à virilização. E secundário, os efeitos anabolizantes, que tem a ver com o ganho de massa muscular, ou seja, o corpo do homem começa a ter um aspecto mais masculinizado por ação. E vejam que interessante, descobriram-se moléculas sintéticas como a nandrolona, oxandrolona, o pessoal da academia conhece muito bem, decadurabolin, porque eles têm um efeito mais anabolizante, mais ligado à ação anabolizante da testosterona e menor efeito androgênico. Por isso, são muito utilizados em situações clínicas, no homem que tem doenças ligadas a um consumo muscular muito grande, homens com uma anemia de difícil tratamento, situações clínicas e algumas ligadas a doenças neoplásicas, câncer, ou mesmo a síndrome consumptiva, que era muito comum na época que a AIDS ainda não tinha um tratamento com o coquetel antiviral. Tudo isso tinha uma indicação clínica, mas que passou a ser utilizada de maneira recreacional, onde o homem jovem utiliza esses hormônios ou a testosterona bioidêntica, que teria um efeito 1 para 1 entre anabolizante e androgênico, vocês já sabem a diferença, ou essas moléculas sintéticas, nandrolona, oxandrolona e outros, que têm um efeito mais voltado para a parte de ganho muscular, de ganho de massa magra, da parte estética e menos efeito androgênico. Bem, o grande problema do uso desses produtos, dessas substâncias, é que, infelizmente, o homem não recebe todas as informações necessárias para pesar risco-benefício. É claro que a decisão final de usar ou não um produto deve caber ao indivíduo, mas a minha luta aqui é para que as pessoas tomem decisões conscientes, sabendo direitinho o que se ganha e o que se perde nesse tipo de ação. É claro que ninguém vai culpar o homem que acabou influenciado, seja por questões psicológicas, seja pela pressão do grupo onde ele vive, por aspectos íntimos, a levar a buscar a ajuda de um efeito hormonal para recuperar sua autoestima, para ter um senso de pertencimento, para melhorar o seu desempenho junto à parte sexual. Ou seja, não compete ao profissional de saúde fazer esse tipo de julgamento, mas sim ter um acolhimento e lidar com uma situação que hoje a gente chama redução de riscos. Então, se o homem decidiu usar esse tipo de produto, cabe ao profissional de saúde bem informado, com um bom conhecimento do assunto, ajudar esse indivíduo a não se prejudicar com o tratamento. Então, no próximo vídeo, eu vou detalhar para vocês os prós e contras desses produtos. Testosterona bioidêntica, nandrolona, oxandrolona, e como se pode interromper o uso de maneira apropriada, preservando a função testicular e se recuperando do bloqueio que ocorre quando se usa esses produtos, principalmente em relação à produção própria de testosterona e a um possível efeito negativo na fertilidade. Então, o homem que quer ter filho tem que repensar essa decisão de continuar ou não usando esses produtos. Então, acompanha. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho mais de prós e contras.